Então vamos continuar com o nosso estudo da eletroquímica, né, pessoal? Vamos entrar aqui no último assunto que a gente viu aqui naquela primeira videoaula, né, na parte 1. Né, a gente terminou justamente nessa parte aqui dos tipos de transformações da eletroquímica, levando sempre em consideração aquelas reações de oxirredução, né? Então aqui a gente tem a pilha e a bateria, que eu vou transformar a energia química em elétrica, né? Vai ser espontânea, certo? E tem aqui a eletrólise, que eu vou transformar a energia elétrica em energia química. Né? Associando ao celular, né? Quando tu usa o celular sem estar ligado na rede elétrica, e aqui quando tu coloca ele na rede elétrica, né? Para ele carregar a bateria, certo? Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, vamos começar então com as pilhas e baterias, né? Uma pilha, né, ela é formada por dois eletrodos e um eletrólito, né? A bateria é nada mais nada menos do que o conjunto de pilhas, né? Elas vão ser agrupadas em série ou paralelo, dependendo do tipo de intensidade de corrente que eu preciso, do aparelho que eu quero que funcione, né? É só fácil perceber isso, né? A quantidade de amperagem, por exemplo, que tem uma bateria de automóvel, né? E a quantidade de amperagem que tem uma bateriazinha dessas pequenininha para o telefone aí, ó, ou para qualquer aparelho eletrônico, né? Certo? Então vamos aqui, primeiro o Alexander Volta, né? Ele que criou aí, foi o papai dessa história toda. A pilha tem esse nome justamente porque foi feito assim, foi empilhado, né? Placas aqui, essas placas aqui que ele utilizou na verdade foram de zinco e cobre, né? E no meio das placas ele colocou um filtro, né? Impregnado de ácido sulfúrico. Pode ser um papelão, né? Pode ser qualquer outro material. E aqui uma haste isolante, né? Não permitindo a conexão desses dois aqui, né? Então aqui ele puxou um fio, aqui outro fiozinho, né? E ele conseguiu aqui, né? A passagem de energia elétrica. Daqui a pouco a gente vai ver a explicação química, né? Do que aconteceu aqui, né? Certo? Isso foi aquela pilha primeira, né? A mamãe das pilhas aí todas. O nome de pilha é por causa disso, foi empilhado, né? Placas aqui, certo? Então vamos ver agora a pilha de Daniel, né? A pilha de Daniel. Daniel também ele fez um experimento científico, né? O que ele fez? Ele interligou dois eletrodos, né? Esses dois eletrodos eles eram constituídos por um metal imerso em uma solução aquosa com um sal formado pelos cátions desse metal. Daqui a pouco a gente vai ver isso mais calmo, né? Aqui no nosso esquema nós vamos ver o sulfato de cobre e o sulfato de zinco. Foram os sais, né, que ele utilizou para fazer a experiência dele, certo? Também ele interligou esses eletrodos, né, por um fio, né, e colocou numa lâmpada, tá? Aqui depois na minha explicação, em vez da lâmpada, vai ter lá um voltímetro, né? E aí ele percebeu que a lâmpada acendeu, né? Ela apresentou corrente elétrica, mas isso só depois de ele fazer uma ponte salina. Aqui eu vou usar o sulfato de potássio, né? Para a gente dar uma olhadinha como é que funciona a coisa, o que ela faz, né? E nas extremidades dessa ponte salina, ele colocou aqui algodão ou agar-agar. Agar-agar é um produto oriundo de algas, né? Ou então lã de vidro, como é o exemplo que eu vou explicar depois com a lã de vidro, tá? E aí, por que isso, né? Qual é o lance da ponte salina? Por que só teve corrente depois que ele colocou a ponte salina? Porque ele eliminou os excessos de íons que tem. Então, o esquema ficou assim, né? Cada parte dessa aqui, né? Aqui tem dois beckers, né? Cada becker aqui ele foi chamado de semicela, né? Ele colocou aqui, como eu disse há pouco, uma placa de zinco, né? E aqui no outro uma placa de cobre. E aqui a solução com sulfato de zinco e aqui a solução com sulfato de cobre. Tá? E a ponte salina, né? Esse tubo aqui em formato de U. Aqui a lâmpada, né? Mostrando que a energia estava circulando. Quimicamente, o que aconteceu aí? Vamos lá. Vamos começar com calma. Como eu disse aqui, eu substituí a lâmpada por um voltímetro, né? E vamos às explicações. Aqui eu tenho a placa de cobre na solução de sulfato de cobre. Aqui a placa de zinco na solução sulfato de zinco. Aqui então a minha ponte salina, né? Aqui eu tenho sulfato de potássio, né?
E aqui, então, o algodãozinho, né? Aqui, no caso do exemplo, a lã de vidro, separando, né, os meios. Reparem que aqui, nessa parte aqui, a reação química, depois eu vou abrir as reações químicas, né, detalhadas, a gente tem aqui, então, o zinco aqui, o eletrodo de zinco, né, ele está acontecendo o quê? Quando ele está imerso nessa solução de sulfato de zinco? Ele está perdendo íons Z, N, né, de zinco 2+. E os elétrons estão indo aqui nesse sentido, indo em direção aonde é que está a placa de cobre. Então está acontecendo o que? Os íons de zinco estão ficando aqui na solução, certo? No outro lado, o que a gente tem aqui? O que está acontecendo com o eletrodo de cobre? Ele está recebendo elétrons. Se ele está recebendo elétrons, o que está acontecendo com ele? Né? Ele está, inclusive, está reduzindo, né? Se nós usarmos os conceitos da aula passada, aqui o zinco está oxidando e aqui o cobre está reduzindo, né? Na verdade, ele está recebendo elétrons, né? Como ele está recebendo elétrons, né? O que está acontecendo com a placa de cobre aqui? Ela está recebendo íons de cobre, né, 2+, e está acumulando. Então, ela está aumentando o volume que ela está acontecendo aqui, né? Está aumentando a quantidade de íons, né, que estão ocupados aqui. Enquanto que o zinco aqui está gastando, estão saindo, né, íons dele, então ele está ficando desgastado. Aqui, então, a lâmina corroendo, né? E aqui a lâmina aumentando, né, a quantidade de átomos, certo? Aqui agora entra a ponte salina. Se os íons de cobre, né, estão se acumulando aqui na placa de cobre e os íons de zinco estão saindo da placa de zinco, eles estão ficando em excesso nas duas soluções. Se eu não colocar aqui a ponte salina, não vai passar corrente elétrica aqui, porque vai ter um excesso de íons e não vai passar de um lado para o outro. Os elétrons vão parar de circular. Né? Então, o que a ponte salina faz? Os íons de potássio vão para essa solução aqui, os íons de sulfato vão para essa solução aqui, fazendo com que, pegando os íons de zinco, que estão sobrando aqui, né, e aqui o íon potássio, né, ele vai complementando, pegando os íons de SO4 que estão sobrando aqui, enviando eles para cá. Então, isso vai ficando um troca-troca. Vai ficando aqui dentro dessas soluções, né, em termos de íons, estabilizado, mais ou menos estabilizado, certo? Esse é o papel da ponte salina, manter o equilíbrio, né, entre as duas soluções, retirar os íons excessivos que tem aqui. Aqui onde é que está a placa de cobre, né, nós vamos chamar de cátodo, que será o positivo, né, e aqui está a placa de zinco, o ânodo negativo, certo? Como a corrente elétrica, né, a corrente dos elétrons sempre vai, né, do negativo para o positivo, né? Que a gente já aprendeu em outros momentos lá no primeiro ano, né? Então aqui está a explicação do porquê, né? Está passando a corrente elétrica, certo? Usando os conceitos então de redução e oxidação que a gente viu na aula passada, né? Então nós vamos ter aqui que aqui no ânodo, né? O zinco aqui, lembra? Ele está aqui sozinho, né? Se ele está o elemento químico sozinho aqui, que não é íon, ele é zero, certo? E aqui depois da reação acontecendo aqui, né? Na verdade ele foi absorvendo elétrons, né? Zn2+, recebeu elétrons, então ele está oxidando, né? E o cobre, que por sua vez, né? O que está acontecendo com ele? Ele era 2+, ele que ficou zero. Então ele está reduzindo, né? Certo? Comparando então essas duas reações aqui, né? A gente pode montar, construir a equação global dessa reação da pilha de Daniel, né? Que é aqui o zinco reagindo com o cobre 2 e um cobre, né? Vai produzir o zinco íon, né? E o cobre sozinho também. Então aqui reduziu, né? Aqui reduziu e aqui oxidou, certo? Que é o que a gente já viu mais adiante aí, certo? Ok.
E agora, para complementar aqui, né, a pilha seca, né, que a gente, todo mundo está acostumado a usar, né? Qual é a diferença da pilha seca lá para essa pilha do Daniel, né? O processo é o mesmo, não tem diferença, a única coisa que muda é o quê? O ânodo é esse envoltório de zinco aqui, né, tem esse mais rosinha aqui, e o cátodo vai ser uma barra de grafite, tem aqui dentro, certo? E aqui, em vez daquela solução salina, né, a gente vai ter aqui uma pasta, né? Essa pasta ele pode ser de óxido de manganês, né? Ele pode ser cloreto de amônio, pode ser cloreto de zinco, né? E ainda um carvão em pó misturado aqui. Então a diferença, em vez de ser aquela a parte líquida, né, para ocorrer a troca aqui tem uma pasta ali dentro. Por hoje era isso, então, né? Na próxima aula assíncrona que a gente vai ter, eu vou falar sobre a eletrólise, né? A gente vai trabalhar sempre com um enfoque químico, tá, pessoal? A parte do segundo ano, vocês lembram, é físico-química, né? Então a gente se envolve um pouquinho na física e um pouquinho na química, mas sempre dando aquele enfoque mais químico para o processo, tá? Valeu, muito obrigado, até a próxima.